Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Poltronaverso Podcast. E a gente vai estrear este podcast falando de um dos filmes mais aguardados deste ano, que estreou agora aí na HBO Max. Então, você que assina o serviço da HBO Max pode já assistir The Batman, filme dirigido por Matt Reeves e que tem aí no elenco Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell e um monte de gente aí estrelando, Paul Dano, né, como Charada, um monte de outras pessoas talentosíssimas fazendo parte deste que, para mim, já é uma das melhores e maiores representações do Batman nos cinemas, nas telonas. Mas nem todo mundo acha isso. Tem gente que achou esse filme bem mediano, tem gente que achou esse filme aí bem fraquinho, já tem gente que exalta esse filme como eu, que acho ele sensacional. Mas antes de nós falarmos sobre The Batman, o que eu achei deste filme, inclusive a gente tem aqui, nós desafiamos a produção do Poltronaverso Podcast, um dos nossos produtores aqui, que é o Alexander, a escrever a versão dele deste filme, a versão do The Batman. O que é que ele mudaria neste filme? E eu vou ler aqui para vocês o roteiro, a versão do The Batman, aqui no ponto de vista de um dos nossos parceiros do Poltronaverso, o Alex Gadeia. Mas antes eu vou pedir para você fazer aquela marotagem aqui do YouTube, que é deixar a sua inscrição, deixar também o seu like neste vídeo se você gostar e, é claro, o seu comentário também, colocando o que é que você achou a respeito do filme do The Batman. Antes, eu vou só mostrar para vocês a nossa vinheta e daqui a pouquinho eu volto para falar sobre The Batman. Sensacional, né, gente? Que legal, né? Agradecer aí toda a equipe do Poltronaverso Produções que está por trás aqui dessas novidades que a gente está trazendo para vocês. As pessoas tinham perguntado: Zé, cadê os vídeos? O canal tá parado? A gente, nesse ano de 2022, a gente resolveu pensar um pouco mais do que nós iríamos fazer aqui com o canal. Pensamos em várias ideias e uma delas é o lançamento aqui do Poltronaverso Podcast. Esse nem é o episódio da maneira como a gente vai fazer ainda, tá? Tem muita coisa nova para chegar. A gente está estruturando todo o nosso formato aqui do podcast, mas eu não queria perder o hype aqui, perder o momento para a gente falar sobre o The Batman, né? Porque agora que o filme foi lançado na HBO Max, a gente tem a oportunidade de ver alguns detalhes, assistir o filme novamente com um pouco mais de atenção, prestar atenção em alguns detalhes, conseguir parar o filme, refletir um pouco sobre as cenas. E olha só, hein, eu assisti ele de novo e achei muito melhor do que a primeira vez que eu assisti, porque eu fui vê-lo no cinema e na sessão que eu tava deu alguns problemas na sessão. Tinha uma moça que foi levar os filhos e aí ela não gosta muito dessas coisas, ficou no celular a sessão inteira, atrapalhou um pouco, então eu não consegui vivenciar o filme 100%, mas eu já tinha gostado, já tinha achado ele sensacional. Agora que eu assisti de novo na HBO, eu achei mais incrível ainda. Pontos fortes deste filme, vamos lá. Trilha sonora. A trilha sonora desse filme é maravilhosa. É uma trilha que faz parte da história do filme. Existe inclusive alguns momentos ao longo do filme em que o efeito sonoro, né, junto com a trilha, ele ajuda a contar a história. Ele faz parte de movimentos de câmera. É sensacional, assim, é algo impressionante. Fotografia deste filme é outra coisa de outro mundo, tirar o chapéu, né? As cores quentes de uma Gotham para demonstrar um pouco dessa sujeira, né? Veja, os tons mais alaranjados, o tom mais vermelho, inclusive esse vermelho aqui muito presente no filme. Então, quando é para mostrar uma luz muito forte, essa luz ela é intensa, né? Tem aquela cena que o Batman está andando sobre as águas lá e aí ele usa um sinalizador, é bem vermelho aquilo.
tem todos os detalhes neon, né, naquelas cenas onde ele tá no bar, onde eles vão prender o Charada, enfim, maravilhoso, maravilhoso, né? Uma fotografia impecável. Acho que tem muita coisa para ser estudada ali na fotografia desse filme. Outra coisa que eu acho que é um ponto muito alto nesse filme é a questão da própria jornada deste herói. Eu não estou falando jornada do herói naquele framework que foi criado, né? Onde a transformação do herói baseado naquele frame já conhecido. Eu falo a jornada do Batman enquanto propósito dele como herói. Porque ele começa o filme com um olhar muito voltado para a vingança. Ele é a vingança, ele é o medo, ele tem que despertar isso nas pessoas. Os ladrões, os criminosos, têm que sentir medo dele. Tanto que nas primeiras cenas já do filme, ali naquele momento, né, ele tenta ser isso, ele quer ser isso. Ele parece não ser ainda, porque as pessoas não têm medo do Batman. As pessoas enfrentam o Batman, né? Mas a hora que ele vai para atacar, ele vai com sangue nos olhos. Então ele quer ser visto como esse cara matador, apesar de não matar, mas esse cara que é brutal, né? Na hora de ferir ali os oponentes. Mas ao longo do filme, essa transformação vai acontecendo e o Batman vai entendendo um pouco quem ele é em meio àquela Gotham, quem ele é em meio a toda aquela corrupção, principalmente porque ele faz parte daquilo. A história dele, a vida dele, a família dele, de alguma maneira, tem história suja manchada, ele não é perfeito naquele sentido. E ao final deste filme, o Batman está com uma outra visão sobre o papel dele em Gotham. Ele sai daquela visão de que ele tem que ser o medo, de que ele tem que ser algo para os criminosos, e ele finaliza com um olhar sobre esperança. Ele tem que ser a esperança de Gotham. E ele não tem que ser quem ele é por conta dos corruptos, ele tem que ser quem ele é por conta das pessoas, dos moradores de Gotham. Isso é muito legal. É uma mensagem que eu achei muito bacana, mas você tem que comprar essa ideia no filme e acompanhar essa evolução ali dentro dele. Isso é muito bacana. Outra coisa que eu achei legal nesse filme do Batman é o fato dele acompanhar um caos do Batman, né? O filme basicamente é ele em uma história, em um crime que ele está investigando. E esse crime que vai nos revelando essas outras coisas a respeito do próprio Batman. Esse é um Batman cheio de camadas, é um Batman cheio de nuances, né? Não é um Batman linear, aquele que usa a figura de um playboy para não dar bandeira de que ele é o Batman, enquanto ele é um Batman ele só tá lá resolvendo crimes. Não, ele tem uma camada muito mais profunda em termos de trauma que ele traz da morte dos pais, de culpa por algumas coisas que talvez ele possa não ter resolvido. Ele tem uma relação que não está ainda muito bem alinhada com o Alfred. Ele não vê o Alfred como aquela figura paterna, como a gente o vê em outros filmes, né? O próprio Alfred tem uma camada que também maior. Enfim, eu gostei bastante dessa profundidade que deram a esse personagem do Batman e essa evolução que a gente consegue acompanhar ao longo da trama. Outra coisa que eu acho que é bem interessante também é que os outros personagens, eles agregam ali no universo de Gotham por conta da corrupção e eles têm essa participação na história que ajuda a história a se movimentar, não é apenas uma participação aleatória, né? Então, a história se movimenta também pelos personagens que não são protagonistas, são alguns personagens secundários. Eu vou chamar de personagens secundários aqui Selina Kyle, o próprio Falcone, o Pinguim, o Gordon, né? Que não são protagonistas dessa história, porque o filme é The Batman, né? É sobre o Batman, mas eles movimentam a história e ajudam ela a tornar ela bem mais interessante, do meu ponto de vista. São 3 horas de filme que, para alguns, pode demorar demais para passar, porque é um filme que tem um ritmo lento, porque é uma investigação lenta,
uma investigação que tem muitos detalhes para você acompanhar, mas mesmo assim é um filme que vai revelando as coisas aos poucos, por isso, né, que talvez tenha esse ritmo um pouco lento, né, mas mesmo assim é um filme excelente nesse sentido. Não precisa nem falar que ele se inspira em outras obras dessa temática, aí, como o Zodíaco. O próprio Charada é diretamente inspirado no Zodíaco, e a pegada do filme, esse clima do filme, tem um pouco ali de Seven, né, traz um pouco essa investigação aí bem interessante. Bom, nem tudo são flores, né? No filme do Batman tem algumas coisas que eu acho que esse filme poderia ser um pouquinho melhor, que não tem. Tô zoando. Tem algumas coisas assim, eu acho que o ritmo do filme poderia ser um pouco mais rápido, apesar de eu entender. Eu acho que ele poderia ser sim um pouco mais agitado. Eu esperava um pouco mais das charadas do Charada, né? Eu queria um pouco mais disso. Ele traz ali algumas armadilhas, ele traz algumas questões de perguntas, mas eu queria um pouco mais disso. Eu queria inclusive poder pensar junto nas charadas, e muitas vezes a gente nem tem o tempo para pensar nessas charadas junto, né? Então isso me tirou um pouco como espectador deste mistério, deste detetive, né? Já que a gente está explorando um Batman mais detetive, é de se esperar que a gente possa investigar junto com ele este caso. E eu senti um pouco de falta disso, de conseguir investigar com ele o que está acontecendo. Mas o pouco do que se tem, do pouco que a gente consegue investigar, eu achei interessante. Tem coisa ali que dá pra você ir somando algumas peças, tá? Bom, tem algumas questõezinhas assim que eu acho que são adições que, se não existissem no filme, ele funcionaria igual. E aí eu me incomodo um pouco, porque a ideia de você fazer um corte final de um filme é você manter aquilo que realmente é essencial para a história. Filmes que são ruins, na maioria das vezes, são filmes que têm um monte de barriga, né? Ou seja, cenas que são desnecessárias. Então, eu acho, talvez você vai discordar de mim, você que gostou do filme vai discordar de mim, mas a relação da Selina Kyle com o Falcone, eu acho que ela não agrega muito, sabe? Ela não parece não fazer muita diferença o fato dela ser filha dele ou não ser filha. Não muda muita coisa. Entende o que eu quero dizer? Porque não tem um envolvimento direto com o crime. É uma vingança que ela está fazendo e acaba sendo uma motivação para os dois se aproximarem, porque ele tem relação com o próprio passado do pai dele. Então eu acho que isso daqui poderia ser diferente, poderia ser melhor. Mas tudo bem, não tem problema também, não é algo que me incomodou demais, só acho que se não tivesse também não faria diferença, e então poderia tirar essa parte do filme. Mas o fato de estar lá também não me incomoda tanto. O fato de ser filha do Falcone talvez me incomode um pouco mais, tá? Me incomoda um pouquinho mais, assim, porque daí você queria amarrar demais as coisas na história para ela fazer um pouco mais sentido quando não precisava disso. Mas ok, tá lá, funciona também, tá ótimo. Tá? E aí a gente tem uma adição nesse filme, que é algo que ainda não tinha sido explorado antes, que é o passado da família Wayne, do Thomas Wayne e da Martha Wayne. E eu sinceramente achei isso algo bem inovador, bem diferente, algo novo, um elemento novo para a história do Batman. Porque já teve tanto Batman sendo adaptado para os cinemas, quadrinhos, jogos, que todo mundo já tá careca de saber daquilo que é o básico do Batman. Então tá na hora de trazer coisas novas, fatos interessantes pra gente acompanhar dessa história. E o fato de trazer a família do Bruce Wayne, Thomas Wayne, a Martha Wayne, com um passado que não é tão bonitinho assim, me conquistou, achei interessante isso no filme. Por quê? Porque expande os traumas do Bruce Wayne, faz com que o Bruce Wayne se questione ainda mais sobre o quanto que ele faz parte daquela cidade. É por isso que a transformação dele no final do filme, ele reconhecendo que ele precisa ser a esperança de Gotham, porque ele talvez também tem sofrido, né, com a Gotham como ela é, então ele está ali para mudar essa cidade, faz mais sentido ainda. Então eu gostei bastante dessa questão do passado ali da Martha, ter esse mistério por trás, e o que acaba motivando o próprio Charada a existir. Enfim,
Basicamente, para mim, o filme é 9 de 10. Eu sei que tem gente que acha que é 7, que é 6, não gostou, mas eu considero 9 de 10 em função de tudo isso que eu falei. Eu já tinha lançado uma crítica do filme antes, assim que o filme saiu, mas agora um pouco mais de calma, até com mais de tempo já nessa proposta aqui de podcast, né? Tem um pouco mais de tempo para conseguir explorar alguns conteúdos. Beleza? Mas eu falei para vocês no começo desse podcast que a gente desafiou aqui a produção a questionar o que não gostaram no filme e propor uma nova versão para este filme. E o nosso amigo Alex Gadeia fez isso. Ele é aqui parceiro do podcast, produtor aqui com a gente, e ele escreveu o que na visão dele seria um roteiro melhorado do The Batman. E eu vou ler ele para vocês agora. Mas antes, claro, não se esqueça, se você chegou até aqui neste momento, neste vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque dessa forma você ajuda a gente a continuar produzindo mais vídeos nessa pegada aqui. E inclusive coloque aí o que é que você está achando deste novo formato, dessa nova proposta aqui do canal. Vamos lá? Eu vou colocar aqui, não vou colocar na tela para vocês, eu vou lendo aqui o material. É um material bastante extenso e eu vou pegar algumas partes aqui que eu acho que são interessantes, né? Porque até metade do filme ali, até um determinado momento do filme, ele mudaria algumas coisas, mas a essência permaneceria a mesma, né? Ele talvez mudaria aquela cena inicial onde o Batman tá no metrô e briga com os caras, porque ele entendeu que as pessoas terem peitado o Batman, terem enfrentado o Batman, prejudica um pouco nessa construção do Batman como medo, né? As pessoas deveriam ter mais medo dele. Mas eu entendo que, como a gente está no segundo ano do Batman, é normal que as pessoas queiram enfrentá-lo, porque talvez ele ainda não seja visto como essa grande ameaça, né? Ele quer ser visto, mas eu não sei se ele é visto como essa grande ameaça, né? Eu quero falar a partir do momento em que o filme muda completamente aqui para ele, que é justamente neste momento em que é revelado o passado da Marta e do Thomas. Para ele, para o nosso amigo aqui, Alex Gadeia, ele sente que a partir desse momento o filme perdeu. O filme acabou para ele naquele sentido, porque ele achou que esse plot twist das famílias do Bruce Wayne, né, as famílias da Marta e do Thomas, não foi tão interessante. Ele achou isso um pouco demais. Ele mudaria todo esse plot e ele faz o seguinte: o Batman cruzaria as informações que ele tinha coletado até o momento sobre as pistas que o Charada foi deixando, e percebe que todas estas pistas do Charada, elas tinham uma ligação com o Fundo de Renovação de Gotham, inclusive o próprio Falcone. E mesmo se tratando do mafioso, o Batman percebe que ele vai ser a próxima vítima do Charada e, dentro do seu critério moral, ele vai fazer alguma coisa para salvar o Falcone, porque isso é o correto a se fazer. E aí o Batman vai até o clube onde o Falcone fica, né? E fala que precisa falar com o Falcone porque ele corre perigo. E aí os dois vão conversando até o Batman convencer ele a sair do clube para ir em um lugar mais isolado para ele correr menos risco. E aí na saída desse clube, o Falcone recebe um tiro. E todo mundo desconfia que quem deu esse tiro foi o Pinguim, porque a intenção do Pinguim é assumir ali a máfia toda de Gotham, né? Só que nesse momento o Batman começa a correr atrás do atirador, porque ele vê que o atirador está no telhado, começa a correr atrás do atirador. E é assim que alcança o atirador, usando gadgets e pular e tudo mais, ele chega e descobre que o atirador é, na verdade, a Selina Kyle, a Mulher Gato. E aqui só um parênteses, porque nessa versão do Alex Gadeia, a Selina Kyle não é filha do Falcone. Ele acha que também esse negócio de filha do Falcone não tem nada a ver. Então ele tira toda essa parte da Selina ser filha do Falcone e ela mata o Falcone. E aí o Batman tem um interrogatório ali com ela e descobre que, na verdade, o Falcone matou a mãe dela. E por isso ela foi viver nas ruas, em meio aos gatos, nos becos e tudo mais. Então ela estava se vingando dele, tentando se vingar dele fazia muito tempo, porque ele nunca saía ali do clube e tudo mais, sempre protegido, e naquele momento viu essa oportunidade de fazer isso, né?
Aí nesse momento, o bate-sinal é refletido no céu e o Homem-Morcego percebe que o Charada sabia do passado da Celina com o Falcone e usou eles dois para dar cabo do bandido. E se ele descobriu quem é a Mulher Gato, provavelmente agora ele também sabia a identidade secreta do Batman. O Batman prende, algema ali a Celina Kyle e fala pra ele que vai prendê-la, né? E que vai entregar ele pro Gordon. E ela diz assim, olha, a hora que você voltar eu não estarei mais aqui. E assim ele deixa ela presa lá, pega a sua moto num estilo muito mais Mad Max, igual o Batmóvel, e sai costurando pelo trânsito como um todo, chega onde está o prédio do Bate-Sinal e encontra o Gordon preso por uma corda, um fio, uma corda ali, e na beira do prédio, né? E nessa corda tem um mecanismo eletrônico com uma interrogação. Nesse momento, um celular que está próximo do Gordon toca e é o Charada. E o Charada desafia o Batman a responder 3 charadas. E se ele errar qualquer uma delas, o Gordon vai cair. Não tem aqui as charadas, mas teria as respostas, né? As respostas seriam riquezas, mentira e órfão. Riquezas, mentira e órfão, né? E o Batman erra a charada nesse caso, né? E aí nesse caso o Charada fala pro Batman que o morcego é um rato com asas. Mas diferente da última vez que o Batman estava respondendo os enigmas, dessa vez ele demorou muito mais, perdeu muito mais tempo, né? Justamente para usar um rastreador que iria identificar de onde vinha a ligação do Charada. Nesse momento, o Charada ativa o mecanismo, o Gordon cai do prédio e o Batman pula para salvar o Gordon, usa o seu aquele negócio lá, como é o nome daquilo? Ele usa o bate-gancho. Usa o bate-gancho, consegue salvar o Gordon e assim que eles aterrissam em segurança, ele pergunta, conseguiu rastrear o sinal? E nisso corta pro Alfred, ainda em recuperação, sentado na Batcaverna, avisando que o vilão estava no antigo orfanato Arkham. Chegando lá, o orfanato está todo em pedaços, o Batman invade o orfanato e vários caras vestidos de charada começam a bater no Batman, até que um deles acerta ele pelas costas e os outros aproveitam para encaixar uma sequência de golpes, deixando o herói atordoado. Nesse momento, o Charada verdadeiro entra, batendo palmas lentamente, enquanto a trilha sonora fica dissonante. Então o Charada começa a falar ofegante, né? Sem conseguir segurar as palavras direito, parecido com a cena do interrogatório. E ele fala o seguinte: pensava que nós éramos iguais, que nós estávamos lutando pela mesma causa, até perceber que o Batman era parte do problema, até perceber que ele era Bruce Wayne. Aqui nessa versão o Charada descobre que o Batman é o Bruce Wayne. Nisso ele conta que na noite que a bomba explodiu, ele descobriu isso, né? Que ele já desconfiava desde o velório, mas foi naquela noite que a bomba descobriu que ele sacou que realmente o Batman era o Bruce Wayne e que, nesse sentido, o Batman e o Bruce Wayne iriam atrapalhar os planos dele. E aí ele vai contar tudo o que aconteceu, né? Ele conta lá que o Thomas Wayne se candidatou a prefeito, que o pai dele, o pai do Charada, era um famoso repórter que foi investigar a vida pregressa do candidato, até que em algum ponto acabaram matando ele, matando o pai do Charada. E aí, aqui, não seria revelado quem matou de fato, né? Ia ficar no ar que quem matou o pai do Charada foi o Thomas Wayne. Só que depois, nos próximos filmes, seria revelado que, na verdade, foi um outro candidato que havia feito a encomenda da morte do pai do Charada, né? Mas o filme terminaria com esse olhar de que o Thomas Wayne era um criminoso. Bom, aí nesse sentido, né, com a morte do pai e o assassinato da reputação da família, a família do Charada perdeu tudo o que tinha e ele teve que acabar indo viver no orfanato Arkham,
onde ano após ano ele via o dinheiro faltar porque os ricaços e os mafiosos de Gotham estavam desviando o fundo que o Thomas Wayne criou antes de morrer. E nesse momento ele fala que chegou a hora da vingança dupla, em memória ao seu pai e de todos os órfãos de Gotham. Aí o pessoal começa a bater ali, né? A galera começa a bater no Batman, mas o Batman desafia o Charada para um desafio de charadas, né? O vilão, como gosta disso, aceita. Só que dessa vez o vilão erra as charadas, né? E aí o Charada começa a ficar maluco, começa a gritar para tudo quanto é canto, e nesse momento o Batman aperta um botão e ativa um sonar e muitos morcegos começam a fazer a revoada em volta ali de todas as pessoas, né? Nesse sentido o Charada tá meio louco, porque ele, né, dentro da sua loucura como um todo, e nisso o Batman vai se aproximando do Charada até a tela ficar escura, corta para ele na Batcaverna, assistindo os jornais mostrando a prisão do Charada, assistindo junto com o Alfred nesse sentido, né? E aí o Batman olha pro Alfred e pergunta: Alfred, eu tenho algumas perguntas sobre o meu pai. Aí corta a câmera pro Charada lá na prisão, ele falando com o Coringa, aquela cena como a gente já conhece, e assim termina o filme. Ele colocou 2 notas gerais aqui. Ele gosta do visual baseado no personagem do Clint Eastwood, dos filmes do Sergio Leone, porém se ele se esconde nas sombras, a indumentária dele não pode fazer barulho de esporas igual um pistoleiro, porque o pessoal saberia onde ele está, porque ele tem disso, né? E um outro ponto é que o Batman é um humano normal com algumas habilidades marciais e de velocidade, por isso ele luta de forma semelhante a um ninja, usando gadgets e pegando os inimigos desprevenidos. Porque se ele for bater de frente com vários inimigos de uma só vez, ele pode levar um tiro e morrer. Aí é coisa de filme de herói, né? O cara leva uma explosão no rosto, não acontece nada, atira nele por tudo quanto é canto e não atira em nada, né? Não pega no rosto, enfim, isso sempre aconteceu nos filmes do Batman, né? Mas tá aí, essa é a versão do Gadeia sobre como ele melhoraria este filme do Batman, tirando várias coisas, colocando uma trama completamente diferente. Não vou dizer que ficou ruim não, hein? Ficou bem interessante. Mas na minha visão, esse filme ele caminha um pouco mais pro lado do óbvio, né? Aquele formato mais clássico de filme de herói, enquanto que a versão do Matt Reeves dá uma inovada aí nessa forma de contar a história do Batman. Mas e aí, o que é que você achou desta versão, da versão do Matt Reeves? Qual é a sua versão? Deixa aí nos comentários e também coloque o que é que você achou dessa nova proposta aqui do Poltronaverso. Combinado? A gente volta semana que vem com mais um episódio do Poltronaverso Podcast. Pode ser que a gente tenha convidados,